Amém. Eu vi que alguns já sentaram. Eu queria que você desse um abraço aí em 2, 3 irmãos. Vamos dar continuidade no nosso culto, a melhor maneira, Igreja Viva. Você viu alguém sentado aí? Vai até ele, irmão. Abraço. Dá a mão assim, levanta, dá um abraço bem abraçado. Diga que bom que você veio. Diga, se prepare porque Deus tem mais. Libera uma palavra de bênção na vida desse irmão, dessa irmã. Fala, vamos juntos, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Você sabe, irmão, eu tenho dito aqui que nossa vida é um sermão, amém? Nós, por algum momento, podemos nos distrair e pensarmos que a vida cristã é só o culto de domingo. Muitos de nós, amém? Muitos de nós pensamos, em alguns momentos conduzimos a nossa vida baseada em um domingo. Você sabe que quando eu vou preparar um sermão, e por isso eu espero mesmo que quem venha abrir o culto, que quem venha ministrar o louvor, que quem venha trazer uma palavra de oferta aqui, faça isso da melhor maneira possível, na sua essência, amém? Eu não estou falando de desempenho ou de performance, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de entregar o melhor, de fazer o melhor, de colocar todo o coração. Porque quando eu estou preparando um sermão, é isso que eu faço, irmão. Porque no meu coração eu fico pensando o seguinte: tem muitas pessoas que estão aqui hoje que não vão abrir a Bíblia durante a semana inteira, que vão passar uma semana inteira sem sequer abrir a palavra de Deus. Então o que eu penso? O que eu venho compartilhar aqui, ou quem quer que esteja aqui, vai ser o alimento que essa pessoa vai ter, de repente, durante toda aquela semana. E nós vivemos em uma geração que muitas vezes é como um turno. Como é o turno? Quem está mais tempo comigo sabe. Quem veio nesse domingo não vem o domingo que vem. É turno. Eu vou em um e folgo no outro. É uma geração impressionante. Tem que descansar. Se fizer alguma coisa no sábado, então no domingo esquece, não tem igreja. Não vem na igreja no domingo. É por isso que a gente já não tem programação no sábado. É muito raro a gente fazer uma programação aqui no sábado. Porque é a geração de hoje. Então quando eu preparo um sermão, eu digo assim: eu quero, Senhor, ser usado da melhor maneira possível. Eu quero trazer um alimento sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam suportar toda uma semana, ou quem sabe 15 dias, até que eles possam voltar e receber um novo alimento. Mas o que eu creio nesses dias, irmãos, é que o Senhor está mudando a nossa realidade. Nós não podemos aceitar ser esse tipo de igreja. Eu creio que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, num ponto de que você não vai esperar o próximo domingo para ter uma nova experiência. Você vai ter uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Você vai ser usado grandemente por Deus ainda essa semana, amém? Aleluia. Alguns creem comigo. Então nós estamos ministrando aqui esse mês sobre expectativa versus realidade. Hoje é o 3º episódio, nós falamos de Noé. Quem foi abençoado com Noé aqui? A semana passada nós falamos sobre José, amém? Mais alguém abençoado? O Senhor tem feito grandes coisas, irmãos. E é impressionante isso, e eu queria muito que você, nessa introdução, entendesse o que eu estou dizendo. O Senhor está construindo algo especial nessa igreja, na minha vida e na sua. Eu não penso que é só nessa igreja, mas nós estamos aqui e estamos vendo Deus fazendo algo poderoso aqui. E quando Deus faz algo poderoso, irmão, escuta, nós falamos de coisas espirituais. Quando Deus faz algo poderoso, o diabo aumenta o contra-ataque. O diabo aumenta
as forças, para quê? Para impedir que você viva o que Deus tem te convidado, tem te chamado, tem direcionado a viver. Então nesses dias nós estamos falando sobre, eu tenho uma expectativa, eu estou em Deus, tudo está certo, mas a realidade é, nós teremos muitas lutas, nós teremos muitos desafios. E quantos desafios eu tenho ouvido de você, igreja, compartilhando comigo e ouvindo histórias de coisas que têm acontecido. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu, quando estava preparando esse sermão e orando ao Senhor, pedindo a Deus que trouxesse um alimento, eu penso que Deus tem uma palavra de renovo para essa igreja hoje aqui nesse lugar. Nós estamos falando de perseverança, nós estamos falando de fortalecimento, mas estamos falando também de ter uma leitura correta de como é a nossa vida. E a nossa vida não pode ser culto de domingo, irmão. A nossa vida não pode ser só, eu vou na igreja e lá é o momento que eu tenho uma experiência com Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, e o Senhor está te convidando para nesses dias estar mais perto dEle. Hoje eu quero falar sobre Abraão aqui, e eu penso que o Senhor vai fortalecer a sua fé aqui nesse lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 12, por favor, Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo 1. Começando apenas com esse versículo, Hebreus 12, 1, que é o versículo dessa série, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, estamos na sua casa, na sua presença, Pai, e queremos, Senhor, receber tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, que tudo que possa ser um obstáculo, um impedimento, Senhor, que venha, Senhor, atrapalhar de ouvirmos, atrapalhar de vermos, Pai, o que o Senhor está ministrando, falando, mostrando, que tudo isso seja removido das nossas vidas, em o nome de Jesus. Que possamos estar livres, Pai, para ver, ouvir, entender e, Senhor, em seguida colocar em prática nas nossas vidas, porque eu creio que algo grande o Senhor está fazendo neste lugar. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Irmão, perceba que em alguns momentos eu tenho sentido necessidade de explicar o que nós estamos fazendo aqui. Você consegue entender? Já não basta a gente, alguns de nós, achar que a nossa vida com Deus é só quando a gente vem à igreja. Em alguns momentos eu tenho sentido a necessidade de explicar o que nós estamos fazendo na igreja. Nós estamos na igreja para cultuar a Deus, amém? E aí às vezes nós nos perdemos um pouco no que está acontecendo aqui. Então, o que eu gostaria que você entendesse, irmão, aqui: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Alguém se alegra com isso? E há um poder nisso. João capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que entendem, aceitam, recebem Jesus como o seu Senhor e Salvador, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Nós estamos reunidos como igreja, na presença de um Deus que criou o céu, criou a terra, tem todo o poder e pode manifestar grandes coisas aqui nesse lugar, nessa noite. Então precisamos entender que Deus, Ele tem poder, Deus, Ele é fiel, Deus me ama. Então muitas coisas estão favoráveis na direção da minha vida, da minha casa, da minha família, aqui nesse lugar. Eu preciso colocar o meu coração nisso, eu preciso me conectar a isso, porque é possível Deus estar fazendo algo extraordinário no meio de nós, acertar o meu vizinho, acertar a pessoa que está na minha frente, do meu lado, e não me acertar, porque eu estou desconectado. Então nós estamos falando esse mês inteiro sobre expectativa versus realidade.
Quando nós somos jovens, adolescentes, crianças, nós temos a expectativa de que o mundo, ele é colorido, ele nunca vai dar errado, as coisas são tudo certinho, tudo organizado e eu vou ser feliz. Quando nós nos deparamos muitas vezes com a realidade, nós vamos entendendo que o mundo não é um conto de fadas, que o Evangelho não é uma história de Hollywood, que nós somos chamados para viver com Deus e em Deus grandes coisas, mas precisamos entender o que Ele está falando, para que possamos nos conectar ao que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aqui, irmão, nós vamos discorrer um pouco da história de Abraão. Eu coloquei um tema como Abraão, a corrida de quem continua crendo. Tem um irmão que sempre me ministra, ele diz assim, às vezes eu pergunto para ele, aí como é que você está? Ele diz assim, ainda estou na fé. Ele está querendo dizer, está tudo bem, eu não perdi a fé, eu tenho Jesus, se Jesus está presente, o resto tudo se encaixa. Se eu perguntasse para você hoje, irmão, como é que estão as coisas na sua vida, qual seria a sua resposta? Você continua crendo? Amém? Então eu vim pregar para você hoje. Abraão é um exemplo. Eu coloquei um tema assim, a corrida de quem continua crendo. Abraão recebeu uma palavra, lembra nós falamos do Noé? Ele recebeu uma palavra e começou a construir uma arca, demorou mais ou menos 100 anos. Semana passada nós falamos sobre José, recebeu um sonho, uma revelação, uma palavra de Deus, e até que se cumprisse esse sonho, essa palavra, essa promessa do Senhor, passaram 13, 15 anos. E hoje nós vamos falar de um outro homem, que está aqui também em Hebreus 11, perceba que nós estamos falando dos heróis da fé hoje aqui. Nesse mês, a Bíblia diz, chama Hebreus 11 de heróis da fé. Não porque são pessoas que nunca erraram ou não tiveram problema, porque são pessoas que, apesar de seus problemas, apesar de suas limitações, resolveram continuar perseverando, continuar lutando, continuar acreditando, continuar na presença de Deus até que Ele cumprisse a sua palavra. E nós vamos falar de Abraão, que demorou, ou esperou, mais ou menos 25 anos. Irmão, quem tem 25 anos ou mais na fé aqui? Faz assim, ó. É minoria. Tem alguém que fica com vergonha, né? 25 anos de igreja já? Quantos anos você tem, né, irmão? Tem gente que nasceu na igreja. Então você vai entender. Quem tem menos de 25 anos na fé aqui? Faz assim, ó, isso, ó. Davi, eu te amo, cara. Davi não precisa mandar balançar o braço. O pastor gosta que balança assim, ó. O Davi já vem aqui, ó. Obrigado, Davi. Você é exemplo, irmão. Perceba então que a maioria de nós temos menos do que 25 anos. De que recebemos uma palavra, de que recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Mas já vivemos muitas coisas com Deus, sim ou não? Então o que nós aprendemos com o Abraão aqui, irmão? Primeiro que o Abraão recebe maior destaque aqui nesse Hebreus 11. E eu fui querer entender isso, porque a gente vê um versículo falando do Abel, um versículo falando do Enoque, um versículo falando do Noé, um versículo falando do José, e a gente vê alguns textos falando de Abraão. Por que o Abraão recebe destaque aqui? Porque esse capítulo todo está falando de fé. E o Abraão é o pai da fé. Um exemplo de fé para nós. É levantado por Deus, colocado por Deus como um exemplo de fé. E eu vim aqui para dizer para você hoje, irmão, que se a gente não continuar crendo, se a nossa fé enfraquecer por algum motivo, ou por alguma coisa que esteja acontecendo, nós não vamos alcançar o cumprimento da palavra. Então o que nós precisamos fazer é perseverar, que é o que está dizendo aqui em Hebreus 12. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu vim aqui dizer para você mais uma vez, nessa noite, nesse mês, que você deve continuar correndo, que você deve continuar na presença de Deus,
que você deve continuar vivendo e fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ainda que não seja fácil, nós precisamos nos manter na fé, porque aquele que recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, não tem outro lugar para ir mais na sua vida. A Igreja Viva chegou, amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Nós não temos outra opção. Nós não temos outro lugar para ir, não temos outro caminho, não temos outra maneira, não temos e não queremos. Nós queremos é mais de Jesus sobre a nossa vida. Eu prego a uma igreja que crê. 4 amém. Oh, glória. Então, irmãos, eu quero aqui separar em alguns capítulos aqui, uns tópicos, perdão. O primeiro, a fé começa quando Deus chama, mesmo sem revelar todo o caminho. É incrível a semelhança, irmão. Os desafios são diferentes, as roupas são outras, são outros nomes de lutas, mas o caminho é muito parecido. Hebreus capítulo 11, eu quero ler o 8 com você. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha como é que começa essa palavra, essa promessa, essa chamada de Deus na vida do Abraão. Abraão, eu quero que você saia da tua terra, eu quero que você saia do lugar onde você construiu a sua vida, eu quero que você saia da sua zona de conforto e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Nós muitas vezes nas nossas limitações queremos o quê? Um mapa, queremos o Waze. Eu não vou mais para lugar nenhum agora se eu não ligar lá no Google Maps ou no Waze. Às vezes eu vou fazer um caminho simples que eu conheço de cor e salteado, eu ligo lá o Maps ou o Waze, por quê? Para saber se tem trânsito, para saber se tem algum lugar melhor para ir, se não teve um acidente no meio do caminho. Hoje em dia, irmão, está muito confortável para nós. Nós temos comodidade em quase tudo nas nossas vidas, só não percebemos isso. Mas quando Deus dá uma palavra para Abraão, Ele fala assim: Abraão, eu quero que você saia desse lugar, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, só sai. O que Deus está falando é o seguinte: você quer andar comigo, você quer viver as promessas e os planos que eu tenho preparado para a sua vida, então você vai precisar confiar. No começo eu disse, há pouco aqui, você ainda está na fé? Quem está na fé ainda? As nossas palavras dizem, mas e as nossas atitudes? Você continua obedecendo, você continua confiando, você continua dando um passo, ainda que você não esteja vendo aonde esse passo vai parar? Esse é o convite, o exemplo, o que o Abraão está vivendo aqui. Deus olha para o Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma palavra, Abraão, eu tenho um projeto, Abraão, eu tenho uma promessa, Abraão, eu tenho uma coisa linda para fazer. Igreja Viva, eu tenho algo poderoso para você viver. Igreja Viva, eu tenho algo planejado no céu para derramar sobre a sua vida. Igreja Viva, a sua casa, a sua família vão experimentar de algo poderoso que eu tenho preparado para você. Mas agora você precisa sair, mesmo sem saber aonde eu vou te levar. Em alguns momentos nós somos convidados por Deus, pelo menos creio dessa maneira, a confiar com tudo que nós temos, a confiar sem reservas. Porque muitas vezes a nossa fé é: eu acredito, mas, eu acredito então, eu acredito, mas. E com Deus não tem isso. Com Deus é: eu acredito ou não. Eu prego uma igreja que crê, amém? Então nós precisamos voltar a obedecer. Se você crê, você precisa obedecer. Se você crê, você precisa confiar. Se você crê, você precisa ir de novo. Por favor, diga a alguém do seu lado: vai de novo. Alguém não entende, mas alguém, o Espírito Santo já está ministrando aqui nesse lugar.
Talvez você tenha dito, eu não vou mais, e Deus me trouxe aqui hoje para dizer, eu quero que você vá de novo, eu quero que você continue andando, eu tenho uma corrida, eu tenho uma palavra, eu tenho uma proposta, e você é a minha igreja, então eu quero que você persevere nessa corrida. Então, irmãos, há um encorajamento aqui. O exemplo dos heróis da fé, para nós, irmão, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, nós seríamos esses homens, essas mulheres, chamados para enfrentar desafios, para crescer na fé, para andar com Deus. Mas não tem como avançar a um próximo nível, um próximo degrau, se eu não confiar em Deus nas coisas simples. Então Deus te trouxe a essa igreja hoje para te dizer que a proposta dele, a palavra dele, a promessa dele, por maior que seja, começa de uma maneira simples, você dando um passo, mesmo sem saber onde você vai parar, apenas porque você confia, apenas porque você tem um Deus e você acredita nele, apenas porque você sabe que precisa obedecê-lo. Então o Abraão foi chamado, e o Abraão obedeceu. Você foi chamado, e você tem obedecido? Deus não entregou um mapa para Abraão, Deus entregou uma promessa. E está cheio de gente querendo viver a promessa e esperando o mapa. Não vai ter mapa, vai ter direção. Não vai ter mapa, mas Deus não vai te deixar perdido. Não vai ter mapa, mas você não vai andar sozinho. Não vai ter mapa, mas no meio do caminho Ele vai te mostrar os lugares aonde você deve ir. Não vai ter mapa, mas Ele já tem preparado o melhor para o seu dia de amanhã. Então, o que você pode fazer de melhor é responder isso e dar o próximo passo. Estamos sendo convidados a voltar a obedecer. A fé não está em controlar o caminho, está em confiar em Deus, em um Deus que conduz a caminhada. Eu não controlo o caminho, mas eu confio no meu Deus, e Ele controla tudo. Alguém se alegra com isso? Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei, irmão, eu não sei o que vai acontecer no final desse mês, eu não sei, mas o meu Deus sabe, e eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas, e isso deveria ser o suficiente. 2, entre a promessa e o cumprimento existe uma caminhada. Por que que muitas vezes a gente fica parado no meio do caminho? Na quarta-feira aqui eu disse sobre a primeira experiência que eu tive com Deus, primeiro sermão que eu preguei, quarta-feira aqui no CT, que foi mais uma noite incrível que a gente teve aqui. E eu me lembro como é desafiador você começar a dar os primeiros passos, você ouvir e discernir mesmo, é Deus mesmo, é minha alma, o que é isso que está acontecendo? Porque na verdade os planos de Deus são maiores do que nós, então a gente não tem muita capacidade de gerir isso. Nós precisamos de ajuda de Deus para que Ele possa ir nos capacitando dia a dia, pouco a pouco, para que a gente possa entender e lidar com isso que é maior do que a gente. E eu falei sobre um primeiro sermão que eu preguei, que está em Samuel, quando Deus chama Samuel, e Deus me chamou. E eu estou falando aqui agora, não está nem dentro do sermão aqui, eu lembrei de um outro sermão, que eu ministrei lá no comecinho da minha caminhada, e o tema era saindo do estacionamento, porque em alguns momentos, por alguns problemas, por algumas adversidades, nós estacionamos, nós paramos, nós desanimamos. Só que chegou um tempo, irmão, e quem sabe é hoje na sua vida, de você voltar à sua caminhada, de você sair do estacionamento, porque Deus não chamou você para ser infrutífero, estéril. O Senhor quer que você gere frutos, quer que você viva o que Ele tem preparado para a sua vida. Então sai do estacionamento.
Volte à caminhada. O que nós olhamos aqui em Hebreus 11:9, olha só: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Expectativa: Deus prometeu, então será rápido. Realidade: Deus trabalha enquanto caminhamos. Abraão recebe a promessa, tem 75 anos, Isaac nasce com 100 anos, foram 25 anos, mas esses anos, eu anotei algumas coisas aqui, mas esses anos foram perdidos? Não. Eu disse isso aqui, irmão, esses dias. Deus não estava preparando o Isaac, Deus podia gerar naquele mesmo momento. Deus estava preparando o Abraão para o tamanho da promessa do Isaac, da fé, do sacrifício, da multidão que viria após ele, do exemplo, para que milhares e milhares de anos depois nós estivéssemos falando aqui de um homem que foi um exemplo de fé, porque confiou em Deus e obedeceu a palavra dele. Então, nesses 25 anos, Deus sustentou Abraão, Deus ensinou Abraão, Deus revelou o seu caráter a Abraão, Deus fez alianças com Abraão. Abrão se tornou em Abraão. Então perceba, escute isso, porque muitas vezes na nossa vida nós pensamos o quê? Eu vou sair de casa com o meu carro, vou chegar lá no meu destino, e isso é tudo. E esquecemos de perceber o que vai acontecendo ao decorrer da viagem. Muitas vezes na nossa vida a viagem, ela ministra, ela ensina, ela fortalece mais do que o destino, e nós estamos perdendo a viagem. Não estamos prestando atenção nas coisas simples que Deus está fazendo. Você vai ver aqui, irmão, o Isaac começa, ele sai de um lugar, ele vai, prospera nesse lugar, tem problema, aí tem problema com Ló, aí tem fome na terra, aí vai para o Egito, e aí ele faz uma besteira lá, porque de vez em quando no meio do caminho a gente faz uma besteira, sim ou não? Ele chega lá no Egito e fala: se eu falar com a Sara, minha mulher, essa coroa é bonita. A Bíblia que está falando isso. Essa coroa é bonita, o Abraão. Cara, não dá para entender, é sério, mas amém, eu te amo, Abraão. Essa coroa é bonita, fala lá que você é minha irmã. Aí o faraó fala: opa, trata ele bem, faz um churrasco para ele aí, porque eu vou ficar com a irmã dele. Isso que não é irmã, é mulher. E aí o que Deus faz? Castiga o faraó. Fala: faraó, não quero que você se envolva com essa mulher. Por quê? Porque essa mulher é a esposa do Abraão, e o Abraão é meu filho, eu tenho promessa na vida dele. Alguém que está conectado no Espírito está entendendo aqui. Às vezes no meio do caminho a gente faz besteira, mas Deus ama tanto a gente que nos livra disso. Deus nos livra das nossas próprias besteiras. Aí o que acontece? O Abraão fica lá no Egito, porque tem fome em outra terra, mas com a mulher dele. O que Deus está fazendo nesses anos? Está ensinando o Abraão. Por quê? O Abraão decidiu, mesmo sem saber tudo, ou quem sabe sem saber quase nada, andar no caminho que Deus tinha proposto para ele. O que eu digo para você hoje, Igreja Viva? Não importa o nível intelectual que você tenha, quem sabe a tua formação, ou se você leu a Bíblia ou não, importa o que você vai fazer de hoje em diante. Se você obedecer ao Senhor, começar a procurar Ele, de hoje em diante, começar a ter relacionamento com Ele, com a palavra dEle, se interessar pelo plano dEle, pelo projeto dEle, continuar obedecendo a Ele, até nos momentos que você tiver dificuldade, Ele vai te livrar do mal, e Ele vai fazer o que parece ser impossível na sua vida. Nós precisamos continuar na fé. O Abraão ficou peregrinando, irmão, mas aonde ele ia dava certo as coisas. Por quê? Porque ele tinha um Deus que estava cuidando da caminhada. Não tem outro lugar para você ir, irmão. Não tem outro lugar para você estar. O objetivo de Deus não era apenas colocar Isaac nos braços de Abraão, era formar Abraão para carregar o Isaac. O Abraão de Gênesis 12 que recebeu a promessa ainda não era o Abraão de Gênesis 22 que entregaria a promessa. Deus deu uma promessa para um homem de 75 anos,
75 anos. Já tinha vivido bastante, sim ou não? Mas ainda tinha muito para aprender. Isso fala com alguém aqui? Eu no auge dos meus 40 anos. O Abraão tinha 75 e tinha muita coisa para aprender. O Júnior com 40 tem muita coisa para aprender. É bem verdade que o Júnior de 40 não é mais aquele Júnior de 23 que encontrou Jesus e recebeu uma palavra. Mas uma certeza absoluta eu tenho: ainda não sou aquele que vai experimentar de tudo que Deus tem prometido. Eu estou crescendo na caminhada e você está sendo chamado para crescer na caminhada junto com o Senhor. Terceiro, a espera revela onde ainda precisamos confiar. Eu quero ler Gênesis 16 com você rapidamente. A espera revela onde ainda precisamos confiar. Se Deus não cumpriu, irmão, se Deus ainda não te entregou o Isaac, tem que esperar. E a espera revela onde ainda precisamos confiar. Gênesis 16. Tem um texto aqui, olha só. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Irmão, olha só o que estou falando aqui. Preciso que você dê o máximo de atenção aqui agora. O Abraão recebe uma palavra, vive tudo isso que eu falei. Tem uma experiência, tem guerra, vence a guerra. É próspero, onde ele vai Deus enriquece. De repente vem fome na terra, tem que ir, ele erra, Deus salva, Deus livra. Passaram-se mais ou menos aqui 10 anos, é o que está escrito no texto. Então o Abraão aqui deve ter 85, 86 anos. Recebe uma palavra com 75, aqui ele tem 85, 86. Eu estou falando números, irmãos, para a gente poder entender como Deus trabalha. Estou falando 10, 11 anos depois, Deus já proporcionou a Abraão viver grandes coisas sobrenaturais na presença dele. 10 anos depois, quem já viveu coisas sobrenaturais aqui? Amém? Eu também, glória a Deus por isso. Mas mesmo depois de ter vivido coisas grandes, coisas sobrenaturais, de ter sido instrumento de Deus, quem já foi usado por Deus aqui? O que acontece aqui nesse texto? A mulher do Abrão, ainda Abrão, fala assim: olha, Deus não vai me dar filho não. Esquece isso aí, você tem 86 anos. Não tem nem sopa mais que está resolvendo as coisas aqui em casa. Não tem mais jeito para isso. Aí o que o Abraão faz? É verdade, hein? Gostei da tua ideia, Lazarento. Irmão, a gente às vezes é muito pequeno e errado. Como pode? O cara errou com a mulher, ia dar a mulher para o outro. Agora a mulher fala: não vou ter filho, vai lá e pega a outra mulher. Ele fala: tá bom, pode deixar. Se é seu desejo, eu vou atender o seu desejo. O que eu estou querendo dizer aqui? Escuta isso. Quantas vezes eu e você estragamos o plano de Deus, a promessa de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas, porque queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, no nosso próprio tempo. Por que tem gente que não sonha mais? Por que muitos deixaram de crer que Deus é maravilhoso e tem algo maravilhoso preparado? Porque em algum momento quiseram fazer com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito, e deu errado. Agora escuta uma coisa, irmão.
antes de dar errado, você está aqui? Parece que vai dar certo. O que eles estão fazendo aqui é errado. A Agar não é o plano de Deus, o Ismael não é o plano de Deus. Mas acontece, parece dar certo. Nem tudo que momentaneamente está dando certo na sua vida, que é Deus que mandou você fazer. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós cansamos, damos o nosso jeito, somos inteligentes, temos sabedoria, desobedecemos a Deus, pegamos um atalho, vamos por outro caminho. Parece que vai dar certo, parece que foi uma escolha certa, parece que Deus está abençoando, mas em algum momento vai quebrar. E é por isso que você vê muita gente na igreja com promessa, quebrado. Eu não vim aqui apontar nenhum quebrado, eu vim aqui falar que Deus restaura, recupera os quebrados, desde que a gente creia. A pressa gera Ismael. Quem entende isso, por favor? A pressa gera Ismael. A promessa gera Isaac. Para de ter pressa, irmão. Espera o tempo de Deus na sua vida. Deus está trabalhando. Amém? Quarto, os maiores testes podem chegar depois das maiores experiências. Escuta isso, agora nós vamos falar de Gênesis 22. 25 anos depois, em Gênesis 22, se você está com o Gênesis aberto ainda, só adiantar um pouco. Nós vamos ver aqui, ó, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. 25 anos depois, o Abraão continuava dizendo: eis-me aqui. 25 anos depois, Abraão continuava ouvindo a voz de Deus. 25 anos depois, Abraão continuava respondendo com o mesmo coração: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O Abraão na manhã seguinte foi, o versículo 8 diz assim: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Irmãos, olha só, Abraão passou no teste. Quem já passou por uma provação ou por um problema muito grande, depois se converteu e venceu? Obrigado, Davi. A próxima eu vou pedir para ligar o celular também aqui, igual os irmãos fizeram aqui. Quem já viveu um milagre extraordinário com Deus aqui? Quem tem um Isaac hoje? Uma promessa cumprida, uma palavra cumprida. Isso nos alegra, sim ou não? Só que olha só, irmão, os maiores testes na nossa fé podem chegar depois das maiores experiências. Às vezes nós temos o Isaac nos braços e pensamos: agora, ufa, agora não tem mais Egito, agora não tem mais Agar, agora não tem mais Ló, agora eu, minha mulher e o Isaac, glória a Deus, é sombra e água fresca, tudo certo. Perceba uma coisa, irmão, você tem o Isaac? Sim, amém? Então curta seu Isaac, se alegre com ele. Eu não estou falando para você ficar desconfiado, não. Mas na nossa caminhada, nós precisamos entender que as coisas com Deus, Ele nos preparando, nos ensinando, não quer dizer que vivemos grandes coisas com Ele, que ainda não teremos grandes desafios ou testes. Então agora esse Abraão, já com muita experiência e vendo um milagre, com 100 anos, ele consegue receber a promessa. O Isaac nasce, a Sara, sua mulher, gera. Aí Deus se levanta e fala assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o Isaac.
Uma coisa, irmão, é obedecer quando a gente não tem nada. Alguém está entendendo? Não tenho nada, eu preciso de um favor, então eu obedeço. Eu faço jejum, eu oro, eu leio a palavra, eu faço o que Deus mandar. Eu não ligo se é de madrugada, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde. Não me importa a maneira como Deus vai fazer. Eu estou precisando muito de um favor, eu faço o que tiver que fazer. Todos nós de alguma maneira já vivemos isso. Outra coisa é continuar dizendo eis-me aqui quando o Isaac já está no braço, quando nós já recebemos a promessa. O fato de vermos Deus agindo na nossa vida, e Ele é muito bom, e Ele age, a minha oração é que Ele faça, multiplique as bênçãos dEle na sua vida, irmão. Mas o fato de sermos abençoados, ou o fato de termos um Isaac, uma Melina, uma Maliê, o fato de termos um casamento restaurado, o fato de termos uma cura de uma enfermidade, o fato de vivermos a promessa de Deus, isso não quer dizer que a nossa caminhada acabou. Então, em alguns momentos, algumas lutas, e quem sabe, o Espírito Santo vai ministrar você agora acerca daquilo que eu disse no começo, o renovo. Quem sabe você chegou aqui pensando, que luta é essa? Que desafio é esse? E agora eu vou perder o meu Isaac? Quem sabe você chegou aqui, irmão, pensando isso. Aí nós vamos para a palavra de Deus, ver que Deus em alguns momentos permite e até pede algumas coisas para nós, mas que Deus não quer o seu mal, Deus não tem plano de mal. Por isso nós precisamos aprender a confiar nos momentos que estamos convictos, e em momentos que nós temos desafios, lutas. Precisamos confiar em todos os momentos. Por quê? Precisamos entender que, apesar de no momento talvez não fazer sentido, o amanhã de Deus é melhor do que o nosso próprio amanhã. Deus pode produzir algo na nossa vida que a gente mesmo não pode produzir. Então o Abraão está sendo desafiado aqui agora. Então não quer dizer que a nossa caminhada de fé acaba depois de uma vitória. Não acaba. A perseverança precisa continuar. E aí, irmãos, o quinto e último, eu quero orar com você. A provisão de Deus já estava no monte antes do Abraão chegar. Perceba uma coisa aqui, ó. Quando eu tenho Isaac nos braços, eu preciso continuar obedecendo, você entende? Ainda que eu não entenda, eu preciso continuar obedecendo. Ainda que eu não esteja vendo, eu preciso continuar obedecendo. Irmão, é muito bom ouvir uma palavra dessa, sim ou não? Porque a gente sabe o final. Agora, para que o final na nossa vida, para que o fechamento, o cumprimento, seja o plano de Deus, nós precisamos fazer como Abraão fez: obedecer. E a igreja viva, irmão, hoje está sendo chamada para a obediência. Eu permaneço na fé, eu creio em Jesus, então eu preciso obedecer. Está difícil, está apertado, não quero dar o meu Isaac, mas eu preciso obedecer. Só que, olha o que esse texto diz, o versículo 8 nós lemos aqui. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O Isaac está subindo a montanha com o pai dele. O Isaac é um menino, uma criança. E ele está pensando assim: eu já vi meu pai fazendo sacrifício muitas vezes. Sempre tem um animal, tem um cordeiro, alguma coisa, a gente leva junto para poder fazer o sacrifício. E aí o Isaac pergunta, ganha quem lê. O Isaac pergunta: pai, beleza, a gente está aqui, tem a lenha, a gente está indo para fazer o sacrifício, mas cadê o sacrifício? E o Abraão, pela fé, ele diz: Deus, em 25 anos, proveu
o cordeiro todas as vezes que eu precisei. Durante toda a minha caminhada cristã, desde que Deus me chamou, ainda eu não era quem eu sou hoje, eu não tinha você ainda, Isaac, eu ainda não tinha visto a palavra sendo cumprida sobre a minha vida, mas em todos os momentos, por mais que eu falhasse, o meu Deus nunca falhou. Por todos os momentos, por mais que eu vacilasse, eu pegasse o caminho errado, o meu Deus não volta atrás na sua palavra. Então, Isaac, eu não estou vendo o cordeiro, mas o meu Deus vai providenciar, o meu Deus vai gerar o cordeiro, o meu Deus, o nosso Deus, Igreja Viva, vai gerar a providência que nós precisamos. Ah, como eu creio nisso, irmão. E uma coisa que é linda de ver, irmão, isso que nos dá força para crer que um renovo vem sobre a nossa vida. Nós não vemos o Abraão aqui, a história não conta isso, está indo com o Isaac aqui, o cordeiro está indo, não. Quando Abraão chega lá, o cordeiro já está lá. Deus nunca chega atrasado, irmão. Se você obedecer, no dia que você chegar, na hora que você chegar, você vai ver que Ele já tinha providenciado tudo na sua vida. Eu penso que você está entendendo, sendo ministrado aqui agora. Eu penso que você está imaginando, quem sabe, o desafio, a luta que você tem enfrentado. Mas pastor, já são anos, bispo, eu não estou aguentando mais. Eu vou te dizer algo aqui, o Senhor veio aqui hoje trazer uma porção de refrigério sobre a sua vida, de renovo sobre a sua vida, e dizer para você: eu não esqueci de você, eu estou vendo, eu conheço a tua luta, continua caminhando, porque o teu cordeiro já está preparado. Ah, eu me alegro muito com isso. Deus não vai fazer, Ele mesmo é, Ele já gerou, irmão. Então o que nós estamos vendo em Hebreus 12:1 esse mês todo? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus te chamou para fazer alguma coisa, Deus te chamou para viver alguma coisa, Deus te propôs algo. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos parar no meio do caminho, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, por mais apertado que talvez você esteja. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: meu filho, minha filha, você só precisa fazer uma coisa: continuar caminhando, porque o cordeiro eu vou providenciar sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você, irmão. Eu quero muito orar com você, mas que você tenha fé hoje aqui. Eu quero que você saia do teu lugar hoje, irmão, e venha aqui na frente. Se você precisa desse renovo, dessa força para você continuar caminhando, eu quero que você saia do teu lugar agora, irmão. Eu não vou fazer nenhum outro apelo. Eu penso que o Espírito Santo já ministrou quem deveria, já vem ministrando, já vem falando, você já sabe. Então vem aqui na frente, porque você vai receber uma porção do céu sobre a sua vida hoje. Talvez ainda hoje não seja o seu Isaac, talvez ainda hoje não seja o cumprimento da promessa, mas hoje você vai receber um renovo aqui nesse lugar, hoje você vai receber um fortalecimento aqui nesse lugar, hoje você vai receber de Deus forças para continuar essa caminhada. Pode baixar a luz, por favor, aqui, nós vamos ministrar uma canção. Sai do seu lugar, irmão, por favor. Tem algumas pessoas que precisam verdadeiramente vir aqui nesse lugar.